A delegação do Grêmio já está em Aracaju, capital do Sergipe, onde enfrenta o Confiança nesta quinta-feira, buscando confirmar uma vaga já encaminhada para as oitavas de final da Copa do Brasil. E Luiz Castro vai aproveitar essa partida para fazer testes importantes, também no intuito de preservar alguns jogadores. Nessa, atletas que estavam escanteados voltam a ficar à disposição e a ter espaço no elenco tricolor. Um time um pouco descaracterizado, mas que dá a oportunidade principalmente para jovens jogadores. A gente fala também sobre a recepção calorosa da torcida gremista em Aracaju. O profissional português que pediu para sair. Esse é o Diário do Grêmio KTO desta quarta-feira, 13 de maio de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do tricolor aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário gremista ao longo desta quarta-feira, tá? Delegação tricolor desembarcou em Aracaju e assim, foi uma festa à parte do torcedor gremista sergipano na chegada da delegação em Aracaju. Dezenas de torcedores estavam aguardando a delegação, até porque fazia um certo tempo que o Grêmio não jogava em Sergipe e há uma colônia muito forte lá de gremistas. E por isso todo o apoio dos gremistas de Sergipe foi dado para o elenco tricolor, tá? Gabriel Meck foi o mais aplaudido pelos torcedores, tá? Um garoto que vive um bom momento, tirou fotos, deu autógrafos, esteve junto com um torcedor gremista nessa chegada do Grêmio lá em Aracaju. Mas a lista de relacionados, ela apresentou algumas novidades, tá? Do ponto de vista de desfalques, 2 jogadores que estavam cotados para começar a partida sequer viajaram. O zagueiro Luiz Eduardo, que apresentou problemas físicos, e o volante Dodi, que também apresentou problemas físicos. Além desses 2, Arthur, que está se preparando para retornar, também não foi relacionado ainda, vai precisar de mais um tempo de preservação. E as novidades na chegada são de alguns jogadores que estavam até um pouco fora do radar do técnico Luiz Castro. Além do Vitor Ramon, o RJ, que é o lateral direito que não estreou pelo profissional ainda, mas se tem muita expectativa em cima desse jogador, Monsalve voltou a ser relacionado. O meio-campista colombiano não participava de um jogo nem na lista de relacionados há 6 partidas e agora volta a ficar à disposição. Dificilmente o Monsalve vai começar a partida como titular, tá? Mas ele volta a ficar como uma opção do técnico Luiz Castro. Uma outra novidade é Pedro Gabriel, o lateral esquerdo que teve uma pancada na cabeça no início da última partida do Grêmio na Arena, acabou se recuperando, tá? Ele teve um corte no rosto, se recuperou, está bem e ficou à disposição. Mas tanto Pedro Gabriel como outros jogadores também devem ser preservados nessa partida. E o time titular que eu estou projetando é um time bem descaracterizado. A defesa com o Everton no gol, Pavon na lateral direita, um trio de zaga formado por Balbuena, Gustavo Martins e Vieri, e Caio Paulista sendo o lateral esquerdo. O meio-campo de Léo Pérez e Thiaguinho. E um trio de ataque de Meck, Enamorado e Bright White. Esse é o time que eu estou projetando para o Grêmio nesta quinta-feira pela Copa do Brasil contra a equipe do Confiança. E aí o grande destaque dessa escalação prevista pelo técnico Luiz Castro é o retorno de Thiaguinho ao time titular. O Thiaguinho não retornava, ele não era escalado como titular desde o Grenal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, onde ele ali foi sacado pelo técnico Luiz Castro, não voltou mais ao time, nem relacionado estava sendo, e aos poucos foi ganhando um pouco mais de oportunidade, entrou nos jogos recentes e agora vai voltar a ser titular. Um retorno importante de um jogador do qual se deposita muitas expectativas e que pode ter uma volta por cima e uma recuperação nessa partida contra o Confiança lá em Aracaju. Lembrando, o Grêmio venceu
o jogo de ida por 2-0. Pode até perder por 1-0, que ainda assim avança para a próxima fase da Copa do Brasil, as oitavas de final. Um jogo que, se o Grêmio passar, 3 milhões de reais no Pix da direção tricolor, tá? Uma outra informação importante dessa quarta-feira envolve o pedido de desligamento do head scout do Grêmio, Hugo Ribeiro, profissional que foi indicado pelo técnico Luiz Castro, que chegou na virada do ano e que tinha contrato até o início do mês de maio e acabou pedindo para não renovar. Isso tudo porque Hugo Ribeiro queria trazer a sua família de Portugal para o Brasil, algo que ele não conseguiu. E como ele não conseguiu trazer a família dele de Portugal para o Brasil, ele decidiu voltar para Portugal e não renovou o contrato com o Grêmio. A direção gremista já está procurando um novo profissional que deve ser anunciado em breve. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? E passar algumas odds desta quinta-feira, Copa do Brasil e, claro, em especial do jogo do Grêmio, tá? Vou passar aqui as odds de Grêmio e Confiança. O Grêmio é favorito, mesmo o jogo sendo fora de casa, tá? A odd da vitória do Confiança, por exemplo, tá pagando 5,75. Empate 3,75, Grêmio 1,62. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!